A palavra desta noite é um pouquinho indigesta. É para você pensar. É para você refletir. Nós já vivemos muitos anos. Você já viveu muitos anos. Será que você já viveu o pior dia da tua vida? Quando você viver o pior dia da tua vida, o que você vai fazer neste dia? Quando eu era pequeno, o pior dia da minha vida seria o dia da perda da minha mãe. E eu me lembro que eu chorava no ponto do ônibus, quando ela me trazia para ir ao médico. E eu pequenininho, dizia assim, o dia que eu perder essa mãe aqui... E eu já planificava, o dia que eu perder a mamãe eu vou no cinema, que eu tinha uma vontade enorme de entrar no cinema. Então nesse dia eu vou no cinema. Eu achava que ir no cinema era tão, sabe, que valeria a pena naquele dia ir ao cinema. E eu fazia meus planos. Na verdade, vivi outros dias tão ou mais difíceis do que o dia que mamãe foi embora. O dia que a mamãe foi embora foi até muito consolador. Cantamos muitos hinos, todos os irmãos vieram. E o coração se sentia consolado, apesar do afastamento. Não foi aquele dia o pior dia da minha vida. Qual foi? Qual será o seu? Quero que você abra a palavra de Deus no Salmos 37, versículo 5. Leia para mim, pastor. Isso. Aleluia, Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aleluia. Que o Espírito de Deus digne-nos abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e dê um recado santo para as tuas vidas. O último dia que o Senhor Jesus andou na terra como homem foi o seu dia mais difícil. Foi o seu dia pior. Começou assim o dia de Jesus. Ele levantou e disse a primeira palavra, quando foi ao Gólgota. Ali naquele separação para orar, no Getsemane, era o começo da manhã, do último dia da sua vida. E a primeira palavra que ele falou diante do Senhor foi essa: Pai. Digam Pai. 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 Essa é a primeira e grande palavra que o Senhor falou. Ele não falou família. Ele não falou
amigos. Ele não falou irmãos. Ele não falou nome de ninguém. Ele disse o nome de Pai. A palavra de Deus diz que nós não devemos chamar a ninguém de Pai aqui na terra. É errado nós dizemos a palavra Padre. É errado nós dizemos a palavra Papa, que é a mesma coisa, Pai na terra. Nossos irmãos cristãos ensinam que Papa é o substituto de Pedro e de que Papa é o sucessor dele e de que abaixo de Jesus é o Papa. A palavra de Deus não diz isso. Diz ao contrário até. Diz que nós não devemos chamar a ninguém de Pai, a não ser o Pai do céu. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque a palavra Pai quer dizer confiança. A palavra Pai quer dizer força, proteção, força e confiança. Não há proteção que venha de outro lado que não seja a proteção de Deus. As religiões espíritas baseiam a sua religiosidade na natureza. Se você ler, muito bonito, porque eles valorizam sobremaneira toda a natureza, a água, as matas, as rochas. É muito bonito como o autor tirou dessa energia natural as forças para a vida. Mas a natureza que vem de Deus é muito diferente. A proteção que vem de Deus não é a proteção da planta, da flor. Não vou discutir com os amados esta ou aquela planta que, colocada estrategicamente, não possa ser um referencial de energia. Mas o que eu posso dizer é que a proteção do meu Pai, ela não tem nada igual. A força é a mesma coisa. Nós podemos buscar na natureza a força das águas, a força dos astros, o alinhamento deles. Todas as coisas que possam envolver. Mas não existe nenhuma força que seja igual ao poder do meu Pai que está nos céus. Não há nenhuma religião, não há nenhum ritual. Os criadores, os artistas, criam esses supermans. E nós estamos aí com tantas histórias. Alguns já têm quase 100 anos de existência. E eles dizem palavras de ordem. E elas simbolizam força e poder. Mas o poder do nome, o poder da presença, o poder da ação do Pai dos céus é uma coisa incomparável. Não é religião. Foi por isso então que no último dia que Jesus viveu na terra,
ele disse 2 vezes a palavra Pai. Pai, então, é o que você deve dizer no dia mau. Pai é a palavra. Eu posso carregar um monte de telefones no bolso. Se acontecer alguma coisa comigo, as pessoas possam me identificar. Eu tenho sinais do corpo. E se eu entrar num hospital sem consciência, eles saberão, em fração de segundos, qual é o meu sangue e as coisas principais que eu tenho, para que não me aplique uma injeção errada, para que não façam um procedimento errado. Mas, na verdade, o que mais importante eu levo é a presença poderosa deste poder que só tem no meu Pai dos céus. Esse poder não tem na igreja. Esse poder não tem em minha pessoa. Esse poder não tem em nada que podemos representar. Esse poder somente tem o meu Pai dos céus. E até por isso, talvez, que no seu zelo santo, ele disse: não tereis outros pais. Eu posso ser seu pastor. Pastor quer dizer que orienta, que traz sabedoria, que dá direção. Mas estou longe, muito longe, de ser seu pai. No dia da angústia, então, é ao pai que se corre. Antes da família. Porque a família pode falhar. A palavra de Deus diz que se o pai abandonar, se a mãe abandonar, se a família te abandonar, ele disse: eu não te abandono. Quando ele diz isso, eu tremo. Por que o pastor treme? Tremo porque pessoas que eu amo, no dia mau, podem virar as costas e ir embora. Uma vez no meu gabinete, eu dei um grande vexame. Aliás, eu dei esse vexame outras vezes. Um casal muito querido meu, aqui da Lapa, entrou no meu salão e viemos comunicar ao pastor que vamos nos divorciar. Eu demorei 15 minutos chorando. Não muito depois desses dias, uma pessoa muito querida para mim também disse, lamentavelmente, minha mulher escolheu outro homem e foi embora e deixou a mim e os filhos. Eu tinha mais dificuldade de me arrumar do que o querido que vivia aquela tragédia tão dura. Chorei como uma criança. E ele preocupado disse assim: por que você está chorando? Tem alguma coisa errada aí? Claro que tem. Na hora da dor, a gente imagina que os que mais nós amamos é a mão que vai estar mais perto. Quando eu morrer, eu quero todas as mãos amigas e amadas, sabe? Eu quero, sabe, tocar uma por uma assim. Por favor.
Às vezes na hora da dor, no pior dia da tua vida, a pessoa que você mais amou vira a cara como se você fosse um cachorro. Vocês já viram uma audiência de divórcio? Nós temos alguns advogados aqui, queridos. Eles estão acostumados, mas não é costume, doutora, com uma audiência de divórcio. Aquela pessoa que você diz, eu te amo, quero morrer com você, você é a minha alegria. Aí você, eu quero que você se exploda. Quero que você morra com o zoinho virado. Feiura da vida. Como é que pode agir? Como é que isso pode acontecer? E isso pode acontecer. Vocês não podem imaginar o que significa ter pai como adversário, ter mãe como adversária, filho como adversário. Você não pode imaginar o que significa sentar à frente de um irmão, diante de uma autoridade, de uma irmã. Eu perdi uma empresa num telefonema. Quando meu filho morreu, eu fui para o interior para ficar numa semana e acabei ficando 4 anos. E a minha irmã ficou no comando da empresa. Passava aqueles momentos muito bons da vida. Um belo estoque, uma clientela, uma liquidez. A tranquilidade de poder comprar um carro 0 à vista. 2 carros, 3 carros. Se tinha alguma coisa que eu não tinha, era problema financeiro. Nenhum. Havia dinheiro para 5 gerações gastar. Um estoque enorme. Minha irmã era muito capaz. Mas na vontade dela crescer a empresa, ela não se apercebeu dos oportunistas, dos abutres. Todos que são empresários estão acostumados com os abutres. Aquele cara que planeja como que ele vai fazer para te roubar. E nós estamos acostumados a ver o roubo de assalto à mão armada. Mas o pior assalto não é o da mão armada, é o assalto do colarinho branco, é o assalto planejado, é o assalto do cheque sem fundo, é o assalto do contrato. Você perde uma empresa num contrato. Eu tive um pastor amigo que por um tempo quase foi da família. Ele tinha uma fábrica de sopro de vidro, isso nos anos 60. E ele fazia ampolas de injeção. Era a maior autoridade de fabricação de ampolas em São Paulo. E o principal cliente dele era a Santa Casa de Misericórdia. E ele feliz por ter aquele cliente máximo, com grande liquidez, vendendo a preços bons. Entrou uma pessoa no comando de compras daquele hospital. E fez com ele um contrato anual, exatamente naquele período de inflações enormes. Uma quantidade imensa de ampolas.
O dinheiro, ele se inutilizava numa noite. O dinheiro perdia o valor numa semana. Você comprava no mercado e atrás de você vinha um moço com a maquininha colocando os novos preços. Você seria o último que pagaria aqueles. E aquele pastor com um contrato de 1 ano, sem reajuste. Ele nunca imaginou que a Santa Casa pudesse cobrar preço fixo durante 1 ano. No segundo mês, para entregar a ampola, já dava prejuízo. Muito acima do custo. Ele precisava pagar para produzir. Quebrou. Nunca mais se levantou. Morreu falido. Nós temos histórias assim, aos montes. Os grandes bandidos, os grandes ladrões, não são verdadeiramente aqueles que vêm roubar o caixa e que, lamentavelmente, algumas vezes sacam a vida. Pior são aqueles que destroem por gerações. Sonhos destruídos por gerações. Nós temos queridos aqui mesmo. Não pode ter uma conta bancária, não pode ter um patrimônio, não pode comprar. Se o fizer, é tomado. Nunca mais você consegue andar em paz. Você precisa, queridos, você precisa, queridas, saber que muitas vezes você tem que sentar de frente aos mais amados. Eu sentei de frente com minha irmã, tão querida, tão amada, tão doce. E ela não pôde fazer nada, nem eu pude fazer nada. Era o pior dia, era um dia difícil. Só Deus, só o nome Pai, Pai, Pai. Quando você chama Pai, você está dizendo força! Por favor, força! Força, confiança, esperança. Todas elas advêm da palavra Pai. A partir de hoje você aprende com essa palavra. E a todos os irmãos que pela internet ouvem, leem, assistam, aprendam a chamar o verdadeiro Pai de Pai. Você precisa da força do Pai para superar este dia. Você não passou ainda o pior dia da tua vida. Você não sabe como ele é. Então a palavra de Deus está ensinando você o que fazer nesse dia. O Senhor Jesus o fez. Ele fez o que precisava fazer. Invocou logo cedo a presença do Pai. Por isso, se você tem alguma coisa a contar a respeito do seu pai da terra, mãe da terra, irmão da terra, se você tem algo a dizer a respeito das pessoas que te surpreenderam, não é novidade. Até o Senhor sabia. Se alguém te abandonar, eu não te abandono.
E é bom você já ir perdoando os teus irmãos, porque muitas vezes são os primeiros a nos decepcionar. Então você sabendo que aquilo é humano, você sabendo que aquilo advém de humanidade, parte do caráter, do perfil, fica mais fácil para você. Hoje eu tenho o prazer de abraçar minha irmãzinha, e ela com mais de 60 anos. Eu disse, te dei um prejuízo, irmão. Deu, mas já passou. Deu, mas já acabou. O que eu posso fazer por você agora? Meu cunhado está doentinho. Conversando com ela, eu disse, fique em paz. No que eu puder, além de Deus, você conta comigo. Serei seu pai aqui, te abençoando em todo o tempo. A segunda coisa que Jesus fez, além de clamar o nome de Pai, foi perdoar. Ele diz, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus sabia o que eles estavam fazendo, mas as pessoas não. Sabe, o Senhor vivia aquele momento ali, difícil, sabendo, tendo tudo sob domínio. E ele então vira e diz, eu perdoo. No dia mais difícil da tua vida, perdoa. Perdoa. Existem pessoas que me fazem coisas que são inacreditáveis. Será que não sabem o que estão fazendo? Eu acredito que sabem. Mas uma má formação, uma estrutura maligna, circunstâncias das mais diversas, faz as pessoas agir com você de forma tão estranha. Aprenda, queridos, no momento mais difícil da tua vida, Pai e perdão, Pai e perdão, Pai e perdão. Pastor, tem coisa que não dá para perdoar. Tem. Tem coisas que não dá para esquecer. Tem coisas difíceis que não dá para conviver. Mas você tem que, nesse gesto, já que vem poder do Pai, então aproveita, Senhor, dá um pouquinho mais do poder, dá mais um pouquinho de força, e libera, sabe, aquilo que eu não tenho para dar, que é perdão. Às vezes, para liberar perdão, precisa de um... Aproveita que você gritou Pai, grita perdão. Eu tenho a força, eu recebo do Pai, agora, força para perdoar. Eu não tenho, mas Ele me dá. Olha que coisa interessante, Jesus. Ali, último dia, o pior dia da sua vida, ele olha e vê sua mãe. Olha com o que ele vai se preocupar? Com a mãe dele. Aí ele se para um pouquinho aí. Dá uma parada aí, dá um stop. Para um pouquinho. Mulher, está aí o teu filho. Do lado estava João.
E Jesus vira para João e diz: João, aí está tua mãe. Obrigado. Cuida dela. Cuida dele. No pior dia da tua vida, se preocupe com as pessoas. Porque no pior dia da nossa vida, vem um sentimento de egoísmo. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui ninguém tira. É meu, 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 é meu. Tudo é meu. Jesus diz assim: mãe, cuida de João. João, cuida de mãe. Dá para ver a diferença? Dá para sentir a diferença? No pior dia da tua vida, olhe para os teus e diz: eu nunca vou te abandonar. Minha filha, olha para o marido que vai embora. Você já está indo? Já, bem, vai. Está na hora já. Então é agora. Então vai com Deus. Eu te abençoo. Quero que você seja feliz. Tudo de bom possa acontecer. Cuida das coisas que precisa. Conta comigo. É assim. O pastor está pregando o que hoje? Ai, desculpa. A manifestação de Deus em nós é diferente. É muito diferente do que a manifestação humana que ocorre nos nossos gestos. Evite odiar no pior dia. No pior dia, o sentimento que bate é sentimento de ódio, é sentimento de vingança. Sabe o que bate no coração de um homem que foi traído? Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer a míngua. Sentimento de ira, de ódio que bate em você, pelas perdas, pelo engano, pela palhaçada. E o Senhor está dizendo: diga, Pai, você vai ganhar força, você vai ganhar esperança, você vai ganhar proteção. Diga perdão. Sua vida vai mudar. E diga: alguém, por favor, cuide desses amados. São coisas que a palavra desta noite, ela quer dizer a você, no sentido de que você possa ser diferente na sua dor. É muito importante você, ao invés de um ato de desobediência, estou livre, agora vou mandar ferver, agora vou liberar geral, agora não tenho mais. Ao contrário, bata em você um espírito de obediência, não um espírito de revolta. Não deixa o dia mau te destruir de vez, acabar de vez.
Não permita que isso ocorra. Que algumas pessoas têm o dia mau e nunca mais se levantam. Porque o dia mau produz ódio, ira, desavença. De tal forma que eles não podem mais levantar-se. Não podem mais se estruturar. Diga, Senhor, eu recebo o teu poder, para que num dia desse, eu receba força, eu receba unção, eu receba esperança. O espírito de desobediência sai. O espírito de vingança sai. Se libera-se. Vai embora. Vai embora. Esse poderia ser o pior dia da minha vida. Está sendo o melhor. Está produzindo em mim um efeito contrário. E a última coisa deste dia, a gente procura os culpados. O casamento, quando acaba, não acaba por uma pessoa, não acaba por um marido, não acaba por uma esposa, seja feito o que tenha sido. O casamento, quando acaba, acaba porque os dois erraram. O namoro, quando acaba, os dois erraram. Noivado, os dois erraram. O dia, quando está ruim, os dois têm erros. Falou alguma coisa cuja resposta não foi adequada. Você precisa aprender a assumir erros. Você precisa aprender a se convencer dos teus erros. Errei. Peço desculpa pela minha parte, pela minha atitude. Abri a boca na hora errada. Falei o que não era devido. Te agredi em valores nos quais você não aceita. Isso ajuda no dia de cão. Isso ajuda no dia difícil. Isso ajuda a sobreviver, a reconstruir. Porque isso ensina. Isso é bênção para a vida da gente. Algumas pessoas não conseguem ver os seus erros. Elas não se sentem erradas. Não é que não mudam porque não querem mudar. Não mudam porque não veem os seus erros. Mudar do que? Não tem erro nenhum. Põe no teu coração, Deus, eu preciso aprender a ver os meus erros. Eu quero ser transparente. E eu quero ver o milagre do espelho. Sabe? Deus dá licença. Nossa, Senhor. Todo mundo diz que eu estou tão bonitinho. Eu não estou, não. Não estou bonito. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui. E aí você vai olhando melhor. Você pega o espelhinho mais de perto. Fala, nossa. É bastante. Que horror! Eu tenho queridos e queridas que, olha assim, você é tão lindo, né, pastor? Você é um horror de feia. Mas se acha maravilhosa. Sabe o que acontece com essa pessoa? Nunca acha que tem problema. Ela acha que o outro tem que aguentar sempre. Aguenta, meu. Aguenta. Eu sou o Zagalo. Você tem que me aguentar. Porque bonito sou eu.
Inteligente sou eu. Você é meia boca. A palavra desta noite ensina você a dizer: Pai, eu preciso de um Pai. Pai do céu. Eu preciso de força, proteção. Eu preciso de confiança. Pai, preciso enxergar os meus erros. Preciso aprender a olhar para os meus erros e dizer quantos erros eu tenho. Como é que eu vou fazer alguém feliz com todos estes erros? São coisas do dia da angústia. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Pai pelas suas vidas, pela minha vida. Eu clamo a Pai pelas tuas dificuldades. Eu clamo a Pai para te proteger, para te guardar. Eu clamo a Pai para que você não viva este dia terrível da vida, que você passe e você tenha suportado e vivido, nem percebeu, os piores dias da tua vida. Que a presença do Pai seja derramado sobre você, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os cônjuges que estão aqui. A presença do Deus amado, o Deus dos céus, o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da glória, seja para sempre, para sempre. Amém.